Fala galerinha, estou aqui mais uma vez para conversar com vocês sobre o avivamento. Quero falar com vocês o terceiro ponto sobre o avivamento, que é algo que é muito importante. Então veja bem, partindo da palavra do Senhor que está em Joel 2:28, que fala sobre o derramamento do Espírito Santo, perceba que todo o avivamento ele precisa ser prolongado ou como eu falei na primeira parte da série, né? Você tem que colocar fogo. Você vai ver que existe base bíblica para isso, porque no tabernáculo havia a chama não poderia se apagar. A ordem para os sacerdotes era que mantesse a chama acesa. E o primeiro ponto que a gente aprende com isso é que, veja bem, se a ordem era para os sacerdotes, a ordem hoje também é para a liderança. A liderança da igreja tem que manter o fogo aceso. Você vai perceber que os apóstolos tinham a hora da oração, ao qual eles iam. A gente vê aquela passagem lá onde Pedro e João vão à Porta Formosa, ali o local onde eles oravam, e tinha um mendigo, eles oram pelo mendigo, fala que não tem ouro nem prata, e levanta aquele homem, né, que não podia, que estava enfermo. Deus executa a cura, a restauração daquela vida. Mas você percebe o quê? Que aquela vida foi restaurada mediante a oração ao qual eles praticavam, ao qual eles viviam. Tinha os momentos de orações ao qual eles viviam. Um ponto interessante que você percebe nos grandes avivamentos, você percebe que nos grandes avivamentos houve salvação de inúmeras almas. Você percebe que havia uma fome e uma sede, né, do evangelho, da oração, da palavra. As pessoas estavam vivas. E isso era notório na frente de todo mundo, desde a época dos apóstolos até a vida de que nós temos hoje. Mas olhe hoje, os lugares onde houve grandes avivamentos. Observe como que as igrejas estão. Muitas delas estão sendo vendidas. E você pode perguntar, poxa, houve grandes avivamentos, milhões de pessoas converteram e hoje as igrejas estão vazias, as igrejas estão vendidas, estão servindo de lugares para bares e tudo mais. Por quê? Porque o avivamento ele precisa ser mantido. O avivamento ele precisa ser prolongado. O avivamento ele precisa ser colocado fogo sempre nele. E observe que existe bases, fundamentos. Aí eu destaco a importância da igreja. Eu destaco a importância de centro de missões, escolas teológicas. Eu destaco isso. Observe que teve líderes que deixaram liderados, estenderam seu legado, e observe que teve líderes que não estenderam seu legado. Observe que líderes deixaram herança e outros não deixaram herança. Observe, por exemplo, Davi deixou Salomão para reinar. Salomão deixou Roboão. Roboão dividiu as tribos. Então, veja bem, é importante deixar um legado, e é importante que esse legado perpetue, dure, prolongue-se, né? Então, como que um lugar onde teve grandes curas, milagres, poder, graça, pode, com o tempo, esfriar e deixar até de existir? Por quê? Por causa da consciência. Por causa do arrependimento, do quebrantamento. Observe que Israel sofreu tanto quando saiu do Egito, no deserto. Observe que pessoas caíram no meio do caminho. Ali foi um grande avivamento. Imagine um mar se abrindo. Imagine a coluna de fogo, a nuvem que protegia. Um grande avivamento, um grande poder, grandes sinais. Depois que entraram na terra, sabendo que muitos caíram no meio do caminho, o tempo passou, pecaram contra o Senhor. Sua terra foi devastada, foram levados cativo novamente. Os profetas pregaram e as pessoas não se arrependeram. Observe hoje quanto de nós tem pregado, ensinado, sabe? Derramado o nosso coração em oração, estudo da palavra, cursos, treinamentos, você vai pregar a palavra e muitos não ouvem. Poderíamos até dizer hoje, quem deu ouvidos à nossa pregação, Senhor? A quem foi manifesto o braço do Senhor? Então veja bem, como é importante o avivamento, o que vem antes do avivamento, e fazer com que esse avivamento dure,
né, se prolongue, se mantenha existente. Oramos nesse tempo para que o Espírito Santo ative em nós essa chama e faça com que esse fogo de Deus venha permanecer em nome de Jesus.